Olá a todos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. E a gente inicia a partir de um trecho do livro Jesus no Lar, a primeira mensagem, que fala de Jesus que encontra-se hospedado na casa de Pedro, temporariamente. Em um determinado momento da noite, ele inicia com Pedro a seguinte conversação: Simão, o que faz o pescador ao fim do dia quando vai ao mercado com os frutos do seu trabalho? E Pedro responde: naturalmente, ele seleciona os melhores peixes. E Jesus continua: e o oleiro? O que faz para atender à tarefa? E Pedro responde: certamente ele modela o barro, imprimindo-lhe a forma que mais deseja. E o carpinteiro? Lavrará a madeira, usando o serrote, o martelo, as ferramentas, aperfeiçoando a peça bruta. E Jesus, a partir dessas questões, dessas perguntas, estabelece uma correlação com o nosso lar. Como, de que maneira nós estamos selecionando aquilo que é importante para o nosso ambiente doméstico? De que forma estamos modelando o barro das nossas ações, das nossas práticas, dos nossos exemplos no lar? E como nós estamos cuidando da nossa família, das pessoas que vivem conosco? Então Jesus, ele explica que o lar é a nossa primeira escola, onde nós aprendemos as lições necessárias à nossa evolução, e que ele é o templo da alma, e que da mesma forma que o negociante seleciona a mercadoria, que o marceneiro não faz um barco sem cuidar da madeira, como esperar uma comunidade segura sem que a gente aperfeiçoe e cuide do nosso lar? Se nós não aprendemos a viver em paz, a promover a paz no nosso ambiente doméstico, como aguardar a harmonia entre as nações? Se não nos habituarmos a amar o nosso próximo, a cuidar, a ouvir, a compreender o nosso familiar, como respeitar o eterno Pai, nosso Pai maior? Então Jesus, ele continua de forma tranquila, sorridente, com plenitude, com serenidade. Ele diz: Pedro, acendamos aqui uma claridade nova. A mesa de tua casa é lar de teu pão. Por que não instalar ao redor dela, da mesa, a sementeira da felicidade e da paz na conversação? Então, essa sementeira, esse conjunto de sementes que vai gerar em nós a harmonia, a paz, a saúde plena, vem do Evangelho, dos ensinamentos espirituais, das leis divinas. Então, Jesus, ao falar da sementeira, se refere ao conjunto de ensinamentos que se encontra no Evangelho. E Pedro, de forma humilde, responde: Mestre, seja como o desejas. Então Jesus convida os familiares de Pedro para uma palestra edificante, para uma meditação elevada, e se inaugura ali naquele lar simples o primeiro evangelho no lar. Então, esse convite, na verdade, Jesus estende a cada um de nós, né, para iluminarmos o nosso lar, elevarmos o padrão vibratório do nosso lar e iluminarmos nossos próprios corações. Então, após nós realizarmos uma prece,
sincera, de coração, espontânea, nós lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Novo Testamento e fazemos uma reflexão. Não precisa ser algo longo, precisa ter uma qualidade e não uma quantidade. E nessa reflexão nós não olhamos para o outro, né, do que o outro fez ou deixou de fazer. Nós olhamos para nós mesmos, identificando aquilo que nós precisamos melhorar, sem cobrança, mas reforçando em nossos corações o ideal de servir a Deus, de buscarmos o reino de Deus, de vivenciarmos os ensinamentos de Jesus. Então existe, na maioria dos evangelhos, segundo o Espiritismo, né, no início ou no começo, um roteiro do Evangelho no Lar que a gente vai falar rapidamente, mas que a gente pode colocar também disponível para todos. Então, para que a gente realize esse encontro com Jesus e a gente construa essa harmonia para o nosso lar. Então, escolher um dia e um horário fixo conveniente da semana. Então, um dia que nós estejamos em casa. E se nós sentirmos necessidade, nesses tempos que nós estamos vivendo, por que não fazermos mais de uma vez por semana, até mesmo todos os dias? Porque nós não precisamos ler um trecho longo, nós podemos ler um trecho curto, né? Colocarmos uma jarra com água para ser fluidificada, ou seja, para os benfeitores espirituais colocarem ali aquilo que nós mais precisamos. Fazermos uma leitura do Evangelho em voz alta, mesmo que estejamos sozinhos, e fazermos um breve comentário. Convidar as pessoas da nossa família, né? De forma amorosa, fraterna, ninguém é obrigado. E depois fazermos umas vibrações, né? Rogar a Deus para que o nosso lar seja abençoado e os nossos familiares e que essa luz se estenda a todos os lares e a todas as pessoas que necessitam. Fazermos uma vibração, ou seja, emanarmos de nossas mentes e corações o nosso melhor para benefício da humanidade. E assim, entre 15, 20, no máximo meia hora, nós concluímos a prática do Evangelho no Lar, onde nós trazemos Jesus à nossa casa. E com certeza, nesse momento, os benfeitores espirituais, a partir do nosso esforço, virão nos visitar, estarão cuidando de nós, fortalecendo a nossa fé e renovando as nossas esperanças. E o Evangelho nos indica que uma das virtudes necessárias para que a gente alcance isso, para que a gente suavize a nossa marcha, é trabalharmos em nosso íntimo, fazermos crescer dentro de nós a resignação. E em relação a essa questão, nós podemos, junto com o nosso anjo de guarda, nas nossas orações, pedirmos para o alto, para Deus, para Jesus, para que nós consigamos enxergar qual seria a vontade de Deus nas situações as quais nós vivemos, né? Na nossa família, no nosso trabalho, nos problemas que nós enfrentamos. Então, e aí, a partir do momento que nós conseguirmos identificar um pouquinho melhor a vontade de Deus, nós trabalharmos em nosso íntimo a aceitação em relação a essa vontade. Deus, na sua infinita perfeição, amor e justiça, enxerga de todos os ângulos nosso passado, presente e futuro, as nuances da nossa alma, sabe de todas as nossas necessidades e prepara para nós as experiências exatas para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, revoltar-se em relação à vontade de Deus é adquirir um novo débito, é complicar a nossa caminhada. O Evangelho também nos explica
que muito além da aceitação em relação às nossas dores e às nossas dificuldades, a resignação é também a gente reconhecer a importância do sofrimento para nós, é agradecer e até mesmo nos considerarmos felizes por sofrer, que parece algo contraditório, mas ele explica que somente as dores bem suportadas pacientemente, com resignação, nos trarão os frutos necessários à nossa paz e à nossa felicidade. Que o sofrimento bem suportado nos poupa séculos de sofrimento. Porque ao cairmos na revolta, na lamentação e na queixa, nós perdemos o resultado de todo o nosso esforço. É como se nós repetíssemos de ano e tivéssemos que recomeçar tudo novamente, o que é extremamente mais difícil, mais cansativo. Então, ao suportarmos com paciência, com resignação, não precisaremos passar pelas mesmas dificuldades novamente. E no Evangelho, no capítulo 9, item 8, que se chama Obediência e Resignação, ele explica pra gente que a obediência é o consentimento da razão, ou seja, nós agimos, nós obedecemos porque nós compreendemos. Mas que a resignação é o consentimento do coração, do sentimento e da vontade. Isso quer dizer que muitas vezes a gente compreende racionalmente, mas não aceita no nosso sentimento, no nosso íntimo. Então, para adquirirmos, alcançarmos a resignação verdadeira, é preciso trabalhar os nossos sentimentos, o nosso sentir. Então, se nós sentimos que aquela situação ela é muito difícil, ela é muito pesada, ela é um castigo, então aquilo vai promover dentro de nós, dentro do nosso íntimo, um sofrimento maior. Mas se nós sentimos que a situação é uma oportunidade, é um aprendizado, onde nós podemos inclusive ajudar ao outro e a nós mesmos, então isso já traz para nós uma sensação melhor, uma sensação de leveza. Ressignifica todo aquele contexto, toda aquela situação que nós estamos vivendo. A resignação, ela não é uma virtude passiva. Ela se alia à fé, e a fé, para ser útil e proveitosa, deve ser ativa. Então, as virtudes, elas estão entrelaçadas, uma depende da outra. Então, a resignação depende da fé. Então, a resignação, ela é ativa, porque ela se alia à fé. Isso quer dizer o seguinte: se nós temos uma doença, precisamos aceitá-la, não cairmos na revolta, mas precisamos fazer todos os esforços para alcançarmos a cura. Precisamos ir ao médico, se necessário for, tomar os remédios adequados, fazermos uma dieta. Então, precisamos fazer o nosso melhor. Se temos um problema, buscarmos todas as ferramentas, úteis para resolvermos aquele problema. Então, a resignação é a gente não deixar a revolta tomar conta de nós, nem a lamentação e nem o desânimo. Então, nós nos encontramos na situação exata para o nosso crescimento espiritual, para desenvolvermos as virtudes eternas. E quando nós chegarmos ao final do caminho e nos encontrarmos com o nosso Mestre Jesus, nós vamos olhar para essa jornada e nós vamos ver todos os pontos que nós passamos, todos os nossos obstáculos que foram superados, todas as vezes que nós fizemos um esforço e nesse esforço nós construímos dentro de nós essas virtudes e alcançamos, ao chegar, ao lado de Jesus, a nossa plenitude. Então, nós vamos ter absoluta gratidão da importância de todos os momentos vividos. Que nós possamos pedir a Jesus: Mestre, ajuda-nos a aceitar as dificuldades e a lidar com elas, e sermos a cada dia um pouquinho melhor. E com certeza, nesse momento,
os benfeitores espirituais, a partir do nosso esforço, virão nos visitar, estarão cuidando de nós, fortalecendo a nossa fé e renovando as nossas esperanças. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, fiquem em paz.